melhorar o relacionamento que a gente tem com o nosso alimento. A gente começa, a partir disso, se nós somos as pessoas responsáveis por trazer alimentos mais saudáveis para a nossa casa, é um ótimo momento para a gente compartilhar disso com os nossos familiares e estimulá-los também, inspirá-los também nessa mesma jornada. E definitivamente, conforme eles vão aderindo a tudo isso, né, vai ficando uma jornada cada vez mais fácil, cada vez mais legal de fazer, quando a gente percebe que a gente tem essa ajuda das pessoas que estão com a gente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que a gente não necessariamente precisa sair do 0 e ir ao 100, né? A gente pode ir aos poucos. E planeja, pensa já quais são as receitas muito legais, né? O que tu pode transformar, se ainda não é algo saudável, como a gente vem aprendendo aqui, como que a gente pode transformar essas receitas? Porque todas as nossas receitas, inclusive as mais tradicionais que a gente consegue dar uma nova cara para elas, com alimentos mais saudáveis e também mantendo um ótimo sabor. Então a gente tem como fazer isso e é um ótimo momento também para tu trazer essas refeições para tua família. Aqui no Rio Grande do Sul, sou do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma tradição que ela ainda se mantém, apesar de às vezes parecer que está um pouco diferente, mas tem uma tradição que ainda se mantém, que é o hábito de tomar chimarrão, né? A minha mãe é uma que sempre fala que o pai dela já ensinava ela que o momento do chimarrão é o momento da união da família, além da refeição. Imagina, lá eles já faziam, quando a minha mãe era criança, eles já faziam as refeições todas juntos. Eles muitas vezes, inclusive, trabalhavam juntos, mas eles tinham um chimarrão justamente como esse momento de tu sentar, de tu conversar, né? Então, aqui a gente já tem essa outra característica, que é esse momento onde a gente pode reunir a nossa família, pode reunir as pessoas que a gente gosta, tomar um chimarrão, tomar um chá, enfim, tomar uma água, tomar um suco. Ou utilizar algo que todos nós fazemos todos os dias, né? O mais incrível em relação ao nosso alimento, em relação às nossas refeições, é que todos nós fazemos, né? A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Então, quando a gente consegue unir o que a gente precisa fazer com algo de muito bom, que pode realmente mudar o destino da nossa família, conectar mais a família, criar mais relacionamento entre os nossos familiares, melhorar o ambiente, né, onde a gente se encontra, tudo isso através do alimento. Boa? Muito sensacional, né? Já vai comentando aqui para mim o que tu acha, se isso é uma característica da tua família, ou se tu vai percebendo algumas coisas aqui que a gente pode juntos, até o final do nosso encontro hoje, melhorar, né? Legal, eu tive uma ideia a partir desse conteúdo, eu tive uma ideia a partir de alguma coisa que tu comentou aqui. Então, vai comentando aí para mim, vai pensando aí para ti, vai bebendo um gole d'água, né? Hidratando o cérebro para que mais ideias boas venham à tua mente. Boa. O que acontece? Muitas vezes a gente tem alguns obstáculos, né? Às vezes, se a gente parar para pensar, claro, isso seria o cenário perfeito, ou eu consigo fazer isso só no final de semana, né? Mas tu percebe nesse projeto que teve da Universidade de Colômbia que eles viram que adolescentes que têm só algumas vezes na semana contatos em família durante as refeições, eles demonstraram maiores chances de ter uma carência, né? De uma carência de contato com a família. E a gente pode utilizar a nossa refeição exatamente para esse momento. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso, de como a gente pode colocar isso em prática. Mas eu sei que às vezes a gente tende a pensar que, mas eu faço isso no final de semana, porque é quando eu tenho tempo, a semana é tão corrida, a gente nem se encontra na nossa casa. Ou se tu não tem filhos, eu nem me encontro com o meu marido, com a minha esposa. Enfim, eu sei que existem esses obstáculos, eu espero também que o conteúdo de hoje consiga te auxiliar a pensar como que a gente pode criar talvez uma estratégia para que a gente aumente esse encontro, para que a gente aumente melhore o relacionamento, não só na tua refeição, não só do alimento contigo, mas também das pessoas que fazem a refeição, que moram contigo, que são os teus familiares. Mas eu sei que tem muitas coisas que fazem com que a gente não coloque isso em prática, né? Por exemplo, falta de tempo para cozinhar, né? Muitas vezes a gente procura refeições que sejam rápidas, aí uma pessoa já vai comendo, a outra já vai comendo outra coisa depois, enfim. Então, o fator tempo é um que surge, eu acho, que como primeiro obstáculo. Além disso, eu acho que é muito difícil conseguir reunir todos os membros da minha família, né? Ao mesmo tempo, a gente tem horários muito diferentes, é impossível, enfim. Talvez possa ser também. Um outro obstáculo que está crescendo muito na nossa sociedade hoje é das famílias elas não saberem cozinhar. Então, não ter relacionamento com a cozinha ser um lugar distante, onde tu só vai para daqui a pouco deixar algumas coisas na tua geladeira, mas tu não necessariamente cozinha ali nela.
não sabe cozinhar, enfim, não quer ter esse contato, tem alguma coisa que não chama atenção na cozinha, então esse também pode ser um obstáculo. Às vezes, uma das outras coisas também que nos separam, que fazem com que a gente não queira até conviver com outras pessoas, ter refeições com outras pessoas, é quando a gente tem membros da nossa família que eles são um pouquinho mais chatos para comer. Ah, isso eu não como, ah, isso eu não gosto, ah, né? Também é uma coisa que às vezes pode surgir. Ou às vezes também essa questão de a gente precisar talvez passando por uma dificuldade financeira, vamos dizer assim, e que faça com que a gente realmente, como naquele outro momento ali, que a gente não consiga ter esse mesmo tempo, né, entre as famílias. Então, no momento que um está trabalhando, o outro está em casa, vice-versa, e às vezes é difícil de conseguir se encontrar. Definitivamente, cada família tem o seu perfil, cada família tem os seus obstáculos, mas também tem as coisas que podem ser melhoradas. Eu espero que a gente consiga focar naquelas coisas que consigam ser melhoradas. Definitivamente, a gente não vai conseguir sair daqui, né, resolvendo tudo, tendo clareza para tudo. Sorte seria, tomara que possa acontecer isso, né? Não vou nem bloquear essa possibilidade, pode ser que dê certo. Mas o interessante é assim, se a gente consegue melhorar, mesmo que seja, por exemplo, a gente sair daqui hoje pensando que a gente pode colocar, estipular um dia na semana a mais do que tu já vem fazendo, ou uma refeição a mais, né? Afinal, nós temos 7 dias na semana e nós comemos normalmente 3 refeições principais. Então é o café da manhã, o almoço e a janta. E talvez se a gente encontrar aqui mais um momento, talvez mais um dia no café da manhã, talvez mais um dia na janta, a gente consiga colocar isso na nossa agenda juntos, em família, vai ajudar muito, não só com crianças e adolescentes, mas também entre nós, né, entre adultos, o relacionamento, a compreensão, né, e também melhorar o relacionamento que a gente tem com o nosso alimento. A gente começa, a partir disso, se nós somos as pessoas responsáveis por trazer alimentos mais saudáveis para a nossa casa, é um ótimo momento para a gente compartilhar disso com os nossos familiares e estimulá-los também, inspirá-los também nessa mesma jornada. E definitivamente, conforme eles vão aderindo a tudo isso, né, vai ficando uma jornada cada vez mais fácil, cada vez mais legal de fazer. Quando a gente percebe que a gente tem essa ajuda das pessoas que estão com a gente, né? Então, definitivamente aqui, a questão é que tu pense para ti, como que tá a tua rotina familiar hoje? Se tu tem, por exemplo, um cônjuge, ou tu tem filhos também, ou tu tem outras pessoas que moram contigo, que tu gostaria de começar a fazer mais refeições com essa família, com a tua família, com essas pessoas. Identifica para ti quais são os obstáculos que possam estar hoje te bloqueando um pouco disso. Talvez seja alguns desses que eu te falei, talvez tu tenha outros, por exemplo, outras coisas que tu vai identificando. Tu pode ir pensando também sobre isso, fazendo como se um exercício, pensando sobre isso, o que daqui a pouco tu identifica. Numa próxima refeição, observar. É verdade, talvez a gente não esteja fazendo a refeição juntos por causa disso ou por causa daquilo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que a gente não necessariamente precisa sair do 0 e ir ao 100, né? A gente pode ir aos poucos, e melhorando aos poucos. Então, por exemplo, se uma família come só comidas processadas aqui entram, por exemplo, todas aquelas que são prontas no supermercado, ou se é uma família que em todas as circunstâncias pede só comida pronta, já, né, pelos sistemas de entrega, digamos assim, provavelmente vai ser muito difícil para sair desse ponto e simplesmente ir para um ponto onde tu vai fazer todas as tuas refeições caseiras, tu vai criar todas as tuas refeições do zero. Definitivamente é um ponto, uma mudança muito, muito forte para fazer aqui, né? Então, o nosso intuito é definitivamente que a gente consiga criar algo que seja constante, que a gente consiga colocar isso como algo que a gente consiga fazer todas as semanas, todos os dias que a gente se propõe a fazer isso, mas não necessariamente fazer algo que seja uma mudança muito drástica, mas que a gente não consiga dar seguimento para isso, que a gente não consiga dar constância para isso. Boa? A questão é definitivamente que a gente pode utilizar todas as refeições que a gente tem e pensar entre nós, trazer essa ideia para os nossos familiares de como que a gente pode talvez colocar isso em prática. Pensa que em 7 dias a gente tem mais ou menos, né? Se tu faz todas as 3 refeições principais, tem pessoas que fazem mais refeições, tem pessoas que fazem menos, mas vamos utilizar essas 3 refeições principais, vão ser 21 oportunidades de refeição que tu pode utilizar para tu ter na tua família. Então, se às vezes tu pensa, pois é, essa semana a gente não fez nenhuma refeição juntos, então pensa que agora nessa semana que se inicia, a gente tem em 7 dias 21 possibilidades, 21 refeições que nós fazemos, as refeições principais,
e que em algumas delas a gente pode sim envolver os nossos familiares, envolver as pessoas que estão com a gente, envolver as nossas crianças, né? Então, tem algumas sugestões que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho de algumas coisas que eu identifico que a gente pode talvez organizar para colocar em prática, para que as coisas elas já comecem a dar um andamento, né? Para que a gente consiga fazer o ciclo andar, fazer as coisas darem certo. É que nem a gente sempre fala aqui, quando a gente conversa e quando a gente traz esse conhecimento, ele é sensacional, é muito bom, mas ele fica melhor ainda quando a gente coloca as coisas em ação. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é quando a gente tem esse quesito tempo, de que eu não tenho tempo para fazer essas refeições em casa, de casa, aí pode ser que entre essa parte de preparação. Então, pode ser que tirar um tempo no final de semana para tu planejar as refeições que tu quer fazer, ou para pelo menos, né, ir no supermercado já com a tua lista do que tu pretende fazer, de quais alimentos que tu acha que são legais, né? Tu identificou lá, por exemplo, a gente combinou em família que a gente vai começar a fazer as refeições na janta de quarta-feira, o café da manhã de sexta, o almoço de sexta juntos, enfim. Nessas refeições que tu identificar com a tua família, planeja. Pensa já quais são as receitas muito legais. O que é que a tua família gosta de comer? O que tu pode transformar, se ainda não é algo saudável, como a gente vem aprendendo aqui? Como que a gente pode transformar essas receitas? Se tu precisar de uma ajuda, fica à vontade. Me manda aqui, a gente vai conversando. Todas as nossas receitas, inclusive as mais tradicionais que a gente consegue dar uma nova cara para elas, com alimentos mais saudáveis e também mantendo um ótimo sabor. Então a gente tem como fazer isso e é um ótimo momento também para tu trazer essas refeições para tua família. Espero que o nosso conteúdo de hoje, a nossa aula de hoje tenha sido muito valiosa para ti e que tu já saiba o que colocar em prática agora, nesse momento. E eu tenho uma oportunidade que eu quero te convidar também. Agora, nesses nossos próximos dias, a gente vai ter uma aula especial onde eu vou compartilhar os 4 caminhos para a gente viver mais e melhor, transformando o nosso alimento em longevidade. E eu te convido a participar e estar com a gente nesse nosso dia especial. Então, para tu fazer parte, para tu te inscrever, para tu confirmar a tua presença, aqui abaixo do nosso vídeo tem um link que tu clica nele, te cadastra e eu vou te mandar o acesso para tu estar com a gente nesse dia. Legal? Muito obrigada por assistir o nosso conteúdo até o final. A gente aprecia muito a tua presença aqui conosco e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Eu te espero no nosso evento. Confirma a tua presença.